Trauma transgeracional, o povo chama de maldição hereditária, mas na verdade, uma pessoa traumatizada, uma família traumatizada, especialmente uma família traumatizada, um grupo traumatizado, pode transmitir o trauma geração após geração. Essas pesquisas começaram feitas por Carl Jung, né, em 1903, quando ele escreveu Símbolo da Transformação da Libido, que ele publicou em 1912. Mas também essas pesquisas foram retomadas com muita força pela neurociência, especialmente com a figura emblemática da cientista Raquel Yehudá, uma cientista israelense, que vem estudando, pesquisando e publicando sobre os efeitos do trauma do Holocausto nos descendentes do Holocausto que foram confinados em campos de concentração. Na verdade, o trauma transgeracional é um trauma, como outro qualquer. Mas como é que um trauma pode ser transmitido? O trauma é transmitido, na verdade, pela narrativa, em primeiro lugar. Se eu começo a contar as histórias dos meus traumas para as minhas crianças, imagine, se na hora de dormir, ao invés de contar as histórias da Bíblia, dos heróis da Bíblia e as histórias de capa e espada, e eu conto para os meus filhos o quanto eu sofri, na minha narrativa eu posso estar transmitindo os meus traumas. Mais do que nas narrativas, os traumas transgeracionais são transmitidos pelo sentimento que a pessoa vive no momento em que ela narra os eventos traumáticos. Isso eu vi diversas vezes lá no Quilombo do Mel da Pedreira, quando um senhor de 70 anos foi me falar de como os escravos dançavam no navio negreiro e que a partir da dança dos escravos no navio negreiro, eles desenvolveram a dança do mar abaixo, que é a batida do pé de um escravo acorrentado, no momento em que aquele ancião, que nunca foi escravo, demonstrou para mim a batida do pé de um escravo acorrentado, ele começou a chorar. E eu chorei junto dele. E eu perguntei para ele, mas como essa história chegou ao senhor? Ele falou, através da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais. E ele falou, o sentimento é muito forte, né, doutor? Na verdade, o trauma é transgeracional, é transmitido pela emoção, é transmitido pelo sentimento, é transmitido pelos ritos. Imagina, a dança dos negros do Macapá é o mar abaixo, que é uma tentativa bem sucedida de resiliência e superação ao trauma. Mas eu pedi uma jovem para descrever para mim todo o ritual da dança do mar abaixo, e todo o ritual da dança do mar abaixo aponta para a memória da escravidão. Nós, às vezes, carregamos o trauma no nosso corpo, nas marcas que ficaram do nosso sofrimento, da nossa dor, das marcas que ficaram das nossas perdas, e nós transmitimos em nossas danças, nossas músicas, nossos gestos, nossos sentimentos, nossos rituais, o nosso trauma para os nossos descendentes. E eles inconscientemente vão transmitindo. E às vezes a criança não precisa nem viver o trauma, basta que ela escute a história, porque a mente não distingue o sonho da realidade, da imaginação e da fantasia. Imagina uma criança que escuta uma história traumática. Eu ouvi lá no Quilombo do Mel uma menina que me disse, tio, eu não durmo há 3 meses. Porque antes de dormir a tia conta todas as histórias do navio negreiro. Querido, histórias que eles não viveram, mas que estão vivas na emoção e no sentimento deles. E um grupo traumatizado, uma família traumatizada, não evolui. Os membros daquela família vivem como se estivessem dentro de um labirinto, repetindo o mesmo caminho de sofrimento, a mesma via crucis. E é preciso que um membro desta família ou deste grupo procure ajuda, aceite a necessidade de ser ajudado para romper com a dinastia do trauma. Jung dizia que a doença mental tem dinastia, Freud dizia que a neurose tem dinastia, Raquel Yehudá e eu afirmamos e comprovamos
trauma transgeracional tem dinastia. Não fique sofrendo com seu trauma. Você pode procurar ajuda e, quem sabe, ser grandemente beneficiado com a intervenção de profissionais especializados. Esse é o nosso desejo para você. Rompa com a saga de sofrimento do seu grupo, da sua família. Rompa com a via crucis do seu grupo e da sua família. E restaure a sua vida. Comece uma nova vida. Muito obrigado.